Alguma vez reparou como algumas pessoas conseguem convencer qualquer um, quase sem esforço, enquanto outras parece que falam para as paredes? A diferença, na verdade, não é um dom ou um carisma especial. É que elas dominam, mesmo sem saber, alguns mecanismos psicológicos que funcionam de forma muito previsível no nosso cérebro. Ok, vamos mergulhar nisto a fundo. A grande questão é esta: a persuasão é uma arte misteriosa, um talento com que se nasce, ou será que é uma ciência que qualquer pessoa pode aprender? A resposta talvez surpreenda. A verdade é que a persuasão não é um dom, é mesmo uma habilidade que se pode aprender. Ela baseia-se num código de 7 gatilhos psicológicos que atuam diretamente no cérebro humano. E quando se percebe este código, a influência passa a ser uma ferramenta que qualquer um de nós pode usar. Então, vamos lá descodificar isto. Primeiro, vamos perceber as bases da credibilidade. Depois, vamos ver como se cria desejo. A seguir, exploramos a importância da ligação humana e, no fim, revelamos o segredo para juntar tudo isto e ter o máximo de influência. Muito bem, vamos começar pela base de tudo. Antes de alguém se deixar convencer, primeiro tem de confiar na mensagem e, claro, ver algum valor nela. É exatamente aqui que entram os nossos dois primeiros gatilhos. O gatilho da autoridade. Este é incrivelmente poderoso. Para provar isto mesmo, em 1961, o psicólogo Stanley Milgram fez uma das experiências mais famosas e até um pouco assustadoras da história da psicologia. E o resultado, como este número mostra, é de ficar de queixo caído. 65%. 65% de pessoas normais, como eu e você, deram o que elas pensavam ser um choque elétrico fatal a outra pessoa. E porquê? Simplesmente porque uma figura de autoridade, um tipo de bata branca, lhes disse para continuar. Isto mostra a nossa tendência quase automática para obedecer à autoridade. Então, claro, a questão é como usar isto de forma ética. Não se trata de ser arrogante, nada disso. Trata-se de mostrar credibilidade. É fundamental estabelecer logo no início porque é que se tem legitimidade para falar de um assunto, usar números específicos e citar fontes de confiança para construir uma base sólida de confiança. E isto leva-nos ao segundo gatilho da credibilidade, a especificidade. De acordo com o trabalho do Daniel Kahneman, o nosso cérebro tem um atalho muito simples. Se algo tem muitos detalhes, parece mais verdade. É por isso que dizer uma redução de 23% nos custos é muito, mas muito mais convincente do que dizer uma poupança significativa. A especificidade dá a ideia de que houve pesquisa, de que aquilo é verdade. Ok, credibilidade estabelecida. Qual é o passo seguinte? Agora é preciso criar um sentimento de desejo e uma necessidade de agir. E os próximos gatilhos que vamos ver vão direitinhos aos nossos instintos mais básicos. A escassez, pensem nisto, é um mecanismo de sobrevivência. Durante milhões de anos, se um recurso era escasso, isso podia ser a diferença entre a vida e a morte. Hoje, essa programação continua bem ativa no nosso cérebro. E há uma experiência clássica com frascos de bolachas que ilustra isto na perfeição. Neste estudo, do Stephen Wurtzel, os participantes provaram bolachas idênticas de 2 frascos. Adivinhem? As bolachas do frasco que estava quase vazio foram sempre consideradas mais saborosas e mais valiosas. A quantidade que eles viam alterou completamente o valor que eles sentiam. Eram as mesmas bolachas. O que nos leva à antecipação. A investigação do neurocientista Robert Sapolsky mostrou uma coisa fascinante. O nosso cérebro sente mais prazer em antecipar uma recompensa do que a recebê-la. É por isso que em breve muitas vezes gera mais interesse do que já disponível. Frases como esta aqui criam um ciclo de curiosidade. Ao sugerir que vem aí uma revelação importante, ativa-se o centro de recompensa do cérebro, o que faz com que a audiência preste mais atenção e se sinta mais envolvida. E, finalmente, chegamos aos gatilhos mais sociais. Nós somos criaturas sociais e a nossa necessidade de pertencer, de nos ligarmos uns aos outros, essa é uma força motriz poderosíssima na persuasão. Em momentos de incerteza, o que é que fazemos? Olhamos para o lado para ver o que os outros estão a fazer. Seguimos a multidão. Este princípio da prova social foi demonstrado de forma incrível na famosa experiência de conformidade de Solomon Asch, aquela das linhas de diferentes tamanhos.
Os resultados são de loucos. Reparem no gráfico. A responder sozinho, a precisão era de 99%. Quase toda a gente acertava. Mas quando estavam com um grupo que dava respostas erradas de propósito, 75% dos participantes deram pelo menos uma vez uma resposta que sabiam estar errada, só para não irem contra o grupo. A nossa necessidade de ser aceite é tão forte que até pode anular o que os nossos próprios olhos estão a ver. O gatilho da reciprocidade é quase como uma lei não escrita da sociedade. Numa experiência de Dennis Reagan, os participantes que receberam uma Coca-Cola de surpresa de uma pessoa compraram o dobro das rifas a essa mesma pessoa mais tarde. Um pequeno gesto criou uma grande obrigação de retribuir. O nosso último gatilho, bem, este talvez seja o mais poderoso de todos. A investigação com ressonâncias magnéticas de Yuri Hassan mostra que quando alguém ouve uma história, a atividade do seu cérebro começa literalmente a espelhar a do contador da história. As histórias criam empatia ao nível quase neurológico, passando por cima de todas as barreiras lógicas. A parte boa é que uma história persuasiva não precisa de ser complicada. Na verdade, precisa só de 3 coisas essenciais. Uma personagem com quem as pessoas se identifiquem, um conflito que elas entendam e uma resolução que mostre o caminho, que demonstre o valor da mensagem. Ok, vimos 7 gatilhos muito poderosos. Mas o verdadeiro segredo, a chave mestra para a influência, não está em usar apenas um deles de forma isolada. O poder a sério vem da combinação estratégica destes gatilhos. Imaginem contar uma história, com detalhes vívidos, sobre um cliente que enfrentou um problema que muitos outros também têm, e criar antecipação sobre a solução. É esta sobreposição que cria uma mensagem que se torna quase irresistível. Dominar estes gatilhos dá um poder imenso, porque estamos a mexer com a forma como o cérebro humano está programado para funcionar. E isto leva-nos à pergunta final, e talvez a mais importante de todas. Com este poder na mão, como é que ele deve ser usado? A resposta a essa pergunta é o que define a diferença entre influência e manipulação.